Vivemos em um mundo onde nunca fomos tão bem conectados. Assim que alguma coisa acontece em alguma parte do mundo, ficamos sabendo imediatamente. Mas com tanta informação ao alcance dos dedos, pode ser difícil filtrar o que é realmente importante do superficial. Para muitas pessoas, a Bíblia parece um pouco ultrapassada, chata ou apenas difícil de entender. O que a Bíblia poderia dizer para nós no século XXI? Se eu já li a Bíblia, Não. Sim. Eu já li Sim. partes da Bíblia. Eu não li o livro todo. eu li na infância. Nós tínhamos a nossa Bíblia especial. Eram Bíblias infantis com Jesus e as crianças sentadas embaixo de uma árvore, coisas assim. No ensino básico. Nós lemos, com certeza. Eu li por alto. Mateus, Marcos, Lucas, João, os outros caras. Eu sei, aquela do cara da túnica de várias cores. Se eu acho que a Bíblia é relevante, eu acho que partes dela são altamente relevantes, mas grande parte pode estar um pouco ultrapassada. Pra ser sincero, eu não me lembro de nada da Bíblia. As lições que ela ensina são relevantes, sim. Pode ser relevante hoje para algumas pessoas, mas não para mim. Eu acho que a Bíblia me inspira, mas é meio frustrante às vezes. No século XVIII, o filósofo francês Voltaire previu que a Bíblia se tornaria peça de museu em 100 anos de existência e seria substituída por filosofias mais avançadas. Mas hoje, a Bíblia continua sendo o livro mais popular do mundo, a criação literária de maior sucesso de todos os tempos. A cada ano, mais de 100 milhões de Bíblias são vendidas ou doadas. O aplicativo da Bíblia YouVersion já foi baixado mais de 200 milhões de vezes. A Bíblia é o livro mais vendido do ano, todos os anos. Na verdade, é tão popular que já foi excluída da lista semanal dos mais vendidos. A Bíblia seria o livro mais vendido todas as semanas, semana após semana. Muitos diriam que a Bíblia é o livro mais popular de todos os tempos porque também é o mais poderoso. Ela tem o poder de mudar indivíduos e mudar sociedades. No dia de sua coroação, a rainha da Inglaterra recebeu uma Bíblia com os dizeres: "Este livro é o nosso presente, a coisa mais valiosa que este mundo pode propiciar." A Bíblia é incrivelmente preciosa. O escritor dos Salmos diz que a Bíblia é mais desejável do que o ouro. De fato, ela é tão preciosa que alguns arriscaram a própria vida para compartilhá-la com outros. Foi em março de 2009, naquele dia de manhã cedo, Marzieh recebeu uma ligação de um desconhecido. Ele fez alguma pergunta sobre um documento de carro e pediu que ela fosse até a delegacia. E não perguntamos por quê e nem o que iria acontecer, mas oramos juntas e ela saiu. Ela foi até a delegacia e fiquei esperando que Marzieh voltasse da polícia de segurança. De repente, ouvi a voz dela junto com a de outros atrás da porta. E lá estava ela, junto com 3 guardas. E eu fiquei tão chocada. Eles saíram revirando tudo e levaram nós duas com os nossos pertences, tipo Bíblias, filmes sobre Jesus, para a polícia de segurança. Foram longas horas de interrogatório. Creio que foi logo no primeiro dia que eles nos ameaçaram de tortura física. Naquela cela escura, no porão, nos abraçamos e nos despedimos. Porque pensamos que fosse nosso último dia na Terra. E estávamos com muito medo. Eu lembro que a única coisa que podíamos fazer naquela cela escura, naqueles momentos, era orar uma pela outra. Nos vimos pela primeira vez no ano de 2005. E depois que terminamos nossos cursos de teologia, nós duas sentimos que tínhamos a mesma paixão pelo nosso país. Queríamos voltar ao nosso país e compartilhar essa mensagem com o nosso povo. E foi por isso que, apesar de sabermos o quanto era perigoso, decidimos ir. Ligamos para o nosso pastor e ele estava em Londres. Pedimos a ele que mandasse milhares de Bíblias. E isso não foi fácil para eles. Recebemos aqueles novos testamentos e começamos a nossa primeira missão. Normalmente, à noite, carregávamos cerca de 140 novos testamentos em nossas mochilas e os colocávamos em caixas de correio. Me lembro que, às vezes, durante o inverno, tínhamos de caminhar por muitas horas, cerca de 8, 9 horas, e depois de quase 3 anos, tínhamos distribuído 20 mil novos testamentos. Temos algumas histórias incríveis de como Deus nos protegeu e pudemos ver os milagres dele. Distribuímos Bíblias, conversávamos com as pessoas e tínhamos 2 comunidades de fé no nosso próprio apartamento. E sabíamos que aquilo era arriscado. Passamos quase 9 meses na prisão e durante 14 dias ficamos separadas. Ficamos isoladas em solitárias
E eu posso dizer que durante aqueles 9 meses enfrentamos cerca de 10 julgamentos em 10 tribunais. E em cada tribunal, os juízes e nossos interrogadores ameaçavam nos executar por enforcamento. Queriam nos pressionar para que negássemos nossa fé em Jesus. Não tínhamos uma Bíblia conosco, mas aprendemos a viver com os versículos da Bíblia. Todos os dias nós orávamos e pedíamos a Deus para nos dar o poder de viver de acordo com aqueles versículos e que a nossa conduta pudesse mostrá-lo aos prisioneiros. Foi quando, quase depois de 9 meses, que nos demos conta de que tínhamos muitos apoiadores em diferentes partes do mundo. E devido a todos esses apoiadores, o governo teve que nos soltar, mesmo contra a vontade. E sabe aquelas Bíblias que a Marzia comentou que distribuímos? Naquela época, nós apenas oramos por aquelas Bíblias. Não sabíamos quem iria receber aquelas Bíblias. E eu lembro que há 2 anos estávamos na Austrália e fomos convidadas por uma igreja. Depois que pregamos, um casal veio até o púlpito e os 2 estavam chorando e começaram a contar suas histórias. Disseram que a esposa achou uma das Bíblias que pusemos na caixa do correio. Eles acharam a Bíblia e a família inteira conheceu Jesus lendo aquele Novo Testamento que pusemos na caixa do correio. A Bíblia é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo escreve: toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra que usa a tradução literal da palavra grega é exalada por Deus. Toda a escritura é soprada por Deus. Por que eu acredito que a Bíblia é inspirada por Deus? Bem, para simplificar e simplificar bastante, ela se diz ser, parece ser e prova ser. Ela se diz ser. Este é um exemplo. Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Ela parece ser. Quando você a lê, ela passa a impressão de ser verdadeira e ela prova ser. Eu descobri isso na minha vida e quando pus isto em prática, quando eu a li, senti Deus falar comigo através dela. Eu encorajo vocês a fazer o mesmo. Experimentem e verão que ela provará ser a palavra de Deus. O Papa Francisco, em sua carta Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, encoraja todos a estudar a Bíblia por si próprios. Ele diz: nós não procuramos Deus tateando, nem precisamos esperar que Ele nos dirija a palavra, porque realmente Deus falou. Já não é o grande desconhecido, mas mostrou-se a si mesmo. Acolhamos o tesouro sublime da palavra revelada. Durante um período de 1.600 anos, a Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores. Reis, sábios, pessoas humildes, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, historiadores, mestres, profetas, médicos, escreveram tipos diferentes de literatura, tais como história, poesias, profecias e cartas. Então a Bíblia é 100% obra de autores humanos, mas também é 100% inspirada por Deus. Como pode ser? A Catedral de St. Paul, em Londres, foi construída por Sir Christopher Wren, o maior arquiteto inglês da época. A construção iniciou em 1675, quando ele tinha 43 anos, e continuou sob a supervisão dele por 36 anos. Foi concluída em 1711, quando ele tinha 79 anos. Apesar de Christopher Wren ter construído a Catedral de St. Paul, ele não assentou uma única pedra. Havia muitas pessoas envolvidas, escultores, carpinteiros, pedreiros, artistas. Mas Sir Christopher Wren era a inspiração por trás de tudo. Na Bíblia houve muitos escritores diferentes, mas um arquiteto, uma inspiração por trás de tudo, o próprio Deus. Isto não quer dizer que não existam dificuldades. O apóstolo Pedro, se referindo a algumas das cartas de Paulo, disse que continham algumas coisas difíceis de entender. É claro que há muitas dificuldades na Bíblia, dificuldades morais e históricas e aparentes contradições. Se já tentou ler o Velho Testamento, sabe que coisas chocantes aconteceram e pode até pensar: nossa, como elas foram inspiradas por Deus. É mais ou menos como o sofrimento e o amor de Deus. No centro do cristianismo temos o amor de Deus, mas aí você olha o mundo e vê essa quantidade enorme de sofrimento. E então pensa, como podemos conjugar o amor de Deus e o sofrimento no mundo? Não é fácil. E ao mesmo tempo, como se conjugar a inspiração das Escrituras e as coisas difíceis que encontramos na Bíblia.
Algumas dessas contradições podem ser explicadas se entendermos o tipo de literatura que lemos e o contexto em que foi escrita. E Jesus é a chave para interpretarmos o que estamos lendo. Jesus é amor. Ele é a suprema revelação de Deus. Se quisermos saber como Deus é, ele é como Jesus. E o que eu descobri é que quanto mais nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, mais nós a compreendemos. A forma básica de Deus se comunicar conosco é através da Bíblia. É a revelação dele. Às vezes as pessoas dizem, bem, se existe um Deus, por que ele não aparece? Por que ele não se revela? A resposta é, ele já o faz. Em primeiro lugar, Deus se revelou através da criação. O salmista diz, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. É que nem quando você sobe uma montanha e contempla a beleza da criação, a magnificência, as paisagens deslumbrantes que se descortinam. Você diz, uau! Tem que existir um Deus. Ou quando você olha ao céu à noite e vê as estrelas, e você diz, alguém tem que ter criado tudo isso. O próprio fato de estarmos aqui, o fato das coisas não terem surgido do nada, aponta para um Criador. A sintonia fina do universo. É claro que só Deus poderia ter feito. O fato de sermos criados com este anseio por algo mais, um anseio por Deus. Então, sim, Deus se revelou na criação, mas de alguma forma, de forma suprema, Deus se revelou em uma pessoa, em Jesus. Mas como saber sobre Jesus? O meio principal que conhecemos é através da Bíblia. O Novo Testamento, obviamente, é sobre Jesus. Mas o Velho Testamento também, uma vez que o examinamos através das lentes de Jesus, vemos que ele também é sobre uma pessoa, a pessoa de Jesus. Então, a ciência é a exploração da forma em que Deus se revelou através da criação. É por isso que a ciência é tão importante, tão incrível e tão emocionante. E a teologia é uma exploração de como Deus se revelou em Jesus e na Bíblia. Então não deveria haver conflito entre ciência e fé. Há uma impressão generalizada de que ciência e Deus não se misturam. E isto é curioso, porque se pensamos na ascensão da ciência nos séculos XVI e XVII, todos os seus pioneiros acreditavam em Deus. De fato, eram cristãos, de um jeito ou de outro. Falamos de Galileu, Kepler, Newton e outros. Kepler disse, pensamos os pensamentos de Deus depois dele. Então, longe de acharem que Deus fosse um obstáculo para a ciência, ele era o motor que a impulsionava. Por acreditarem em um Criador, um espírito racional por trás do universo, acharam que a ciência valia a pena e assim fizeram. Eu não tenho a menor vergonha de dizer que sou cientista e cristão, porque, indiscutivelmente, o cristianismo me deu a minha vocação. Estudamos a revelação de Deus tanto no mundo natural quanto nas Escrituras, com a mente que Deus nos deu, e acredito que não existe um conflito entre estes dois lados propriamente entendidos. Está claro nos evangelhos que Jesus via as escrituras do Antigo Testamento como inspiradas por Deus. Para ele, o que as escrituras diziam, Deus o dizia. E esta é uma visão mantida quase que universalmente pela Igreja através dos tempos, que a Bíblia é inspirada. É nossa autoridade sobre como viver. São Paulo diz que a Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é repleta de sabedoria prática e princípios para relacionamentos, como amar e perdoar os outros, conselhos sobre vida saudável, trabalho, criação de filhos, cuidados de parentes idosos, esse tipo de coisas. Ela nos dá limites e diretrizes para nos ajudar a obter o melhor da vida. Você pode pensar, nossa, isso parece um livro de regras, vai tirar toda a minha liberdade. Mas a verdade é que todos nós precisamos de limites. Imagine se o esporte não tivesse limites ou diretrizes. Seria impossível de jogar e bem confuso de assistir. Bem, este é um campo enganoso, Bill. Knodel vai ter que reencontrar seu caminho aqui depois do bogey no 14º. Parece que ele está pronto para dar a tacada.
Que jogada esperta. Outra jogada esperta de Knodel. Ele realmente refinou o jogo curto. Bem, esses dois atletas estão rigorosamente empatados. Jeffries entra imediatamente assumindo o controle. Ah, eu sabia que veríamos alguma coisa assim. Esta equipe é famosa por esse tipo de tática astuta. Se não houvesse limites ou diretrizes na vida, nossas vidas seriam um caos total. Deus nos deu diretrizes sobre como viver. Não porque nos odeie ou queira nos ver infelizes, mas porque Ele nos ama e quer que desfrutemos a vida ao máximo. A verdadeira liberdade vem quando entendemos que Deus está no controle e que existem limites. E nós sabemos que crianças que crescem sem limites são inseguras, são infelizes. E o mesmo vale para nós. Na verdade, os limites são dados por amor. Deus não disse não matarás porque queria acabar com a nossa diversão. Ele não disse não adulterarás porque é um estraga-prazeres. Ele não quer que as pessoas se machuquem. Ele te ama. Através da Bíblia, Deus falou. Mas também, através da Bíblia, Deus ainda fala. A Bíblia foi descrita como uma carta de amor de Deus. Quando recebemos uma carta de alguém que amamos, guardamos a carta. Eu guardei cada carta que minha esposa Pipa escreveu para mim. E não porque as cartas sejam importantes, mas por causa da pessoa que as escreveu. E Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. A Bíblia é uma comunicação com a pessoa que amamos. Se preferirem, é uma carta de amor de Deus. E é isto que a torna tão emocionante de ler. Jesus expressa esta ideia de que o propósito da Bíblia não é um mero estudo da Bíblia em si, mas que o propósito da Bíblia é nos levar a um relacionamento com Jesus Cristo. Ele diz que todo o propósito deste livro é levar você a um relacionamento. E este relacionamento é o que importa. Eu tive um amigo chamado Earl Smith. Todos na família dele eram ricos. Ele era tão rico que não precisava trabalhar. E em vez disso, ele começou a usar drogas. Ele usou drogas tão pesadas que foi parar num hospital aos 30 anos. Uma pessoa foi visitá-lo e deu a ele um presente. Um exemplar do Novo Testamento. Earl ficou tão empolgado porque achou que as páginas da Bíblia Nova eram perfeitas para enrolar baseados. E foi passando pelos livros de Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando chegou ao Evangelho segundo João, ele finalmente começou a ler. Depois de ler o Evangelho segundo João, ele passou a crer em Jesus Cristo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Aquilo afetou tudo nele e todos ao redor dele. Inclusive sua psicóloga, uma bela doutora chamada Tommy. Ela não conseguia entender. Eu não entendo, disse para Earl. Eu tenho tudo. Um trabalho ótimo, dinheiro, família, amigos. E apesar disso, por dentro, sinto um vazio completo. Mas a sua vida é uma tremenda confusão. E mesmo assim você tem esta paz extraordinária em você. Então Earl contou a ela tudo o que havia lido na Bíblia. Ele explicou o que era se sentir amado por Jesus Cristo. Earl levou Tommy a conhecer Jesus. E depois, ele se casou com ela. Earl e eu estudamos juntos na faculdade de teologia. Deus deseja se comunicar conosco, ter um relacionamento conosco. No fim do Evangelho segundo João diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, a melhor maneira de investir nesse relacionamento, ouvir Deus e conhecer Jesus, é através da leitura da Bíblia. É fácil exagerar na ambição, dizer: vou ler um livro da Bíblia todos os dias por 1 hora. Isto é ambicioso. Ou pode tentar ler no momento errado. Ou, por exemplo, pensar que poderia ler 10 minutos de manhã, preparar o seu café e depois ler alguns versículos. Precisa encontrar um lugar onde não vá se distrair. O que você mais precisa é de um plano. Decidir o que você vai ler. Sugiro começar por um dos evangelhos, os 4 livros sobre a vida de Jesus do Novo Testamento. Ou pode baixar um plano de leitura da Bíblia, como a Bíblia em 1 ano. Há muitas maneiras de ler a Bíblia, só precisa achar uma que funcione para você.
E faça a coisa bem simples. Leia alguns versículos, ore e peça a Deus para falar com você. E aí pense no que os versículos significam para você. O que eles dizem sobre o caráter de Deus. Que encorajamento se pode extrair deles. Como aquilo te guia nas escolhas da vida. O que Deus poderia pedir que fizesse diferente. E como pode pôr tudo aquilo em prática. E não se preocupe se encontrar alguma dificuldade ou trecho que não entenda direito. Eu descobri que é como um jogo de palavras cruzadas. Você começa com uma pista e às vezes se depara com uma que não consegue responder. Mas não pare por isso, siga para a próxima, que talvez seja um pouco mais fácil, e aí você começa a preencher algumas das pistas e elas lhe darão as letras que você precisa para compreender as mais difíceis. Eu descobri que é meio assim com a Bíblia. Eu me debato com tudo isto, e quanto mais eu me debato, mais eu começo a entender outros trechos que eu estou lendo. Se você espera que Deus fale com você através da Bíblia, então Ele falará. É emocionante conhecer o Senhor e se comunicar com Ele dessa forma. Nesses últimos 40 anos, desde que me tornei cristão, tenho lido a Bíblia praticamente todos os dias. E não porque sou obrigado, mas porque sinto que devo, porque eu amo. É como... Por que eu tomo café da manhã todo dia? Porque eu gosto. Para mim, não ler a Bíblia é que nem pular uma refeição. Porque a Bíblia, para mim, é um alimento espiritual. E eu quero incentivar você a desenvolver um padrão regular de leitura da Bíblia todos os dias e de orar para que Deus fale com você. É uma experiência incrível quando Ele fala. Eu lembro, por exemplo, quando meu pai morreu em 1981. Meus pais, quando me tornei cristão, não frequentavam a igreja e ficaram um pouco preocupados com isso. Minha mãe até se converteu ao cristianismo. Mas o meu pai, na verdade, sempre foi um pouco cauteloso, eu diria, em relação à minha fé. E nunca, de fato, me deu qualquer indício de que ele tivesse fé. Então, quando ele morreu, claro que senti saudade, fiquei muito chocado com sua morte. Mas, para mim, havia um ingrediente a mais. Eu fiquei preocupado se ele tinha fé ou não, se era cristão. E depois de 10 dias que ele morreu, eu estava lendo a Bíblia e senti Deus falar comigo através de um versículo. Era Romanos 10:13, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu senti Deus falar comigo através deste versículo. Seu pai me invocou e ele foi salvo. E aquilo me acalmou muito. Mas naquele momento, Pipa, minha esposa, entrou na sala e disse: eu estava lendo um versículo, eu acho que é sobre seu pai. É Atos 2:21 e diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Foi extraordinário, porque esse versículo só aparece 2 vezes no Novo Testamento e ela leu um livro e eu li o outro. E aí, 3 dias depois, estivemos com um pequeno grupo de estudos da Bíblia e por acaso estudamos Romanos 10, particularmente examinamos o versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é como se 3 vezes, em 3 dias, Deus tivesse falado comigo através do mesmo versículo. Mas a minha falta de fé era tanta que no dia seguinte, indo para o trabalho, eu ainda me preocupava com a mesma pergunta. E quando eu saí do metrô, olhei para cima e na estação havia uma enorme publicidade e nela estava escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Eu me lembro de ter falado com um amigo e contado a história que aconteceu e ele me disse: será que o Senhor pode estar tentando falar com você? Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que o Senhor pode estar tentando falar com você? E neste caso, você permitirá?